Aleluia. Salmo 73, 24. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. Santo o teu nome, santo, santo, santo. Santo o teu nome. Salmo 73, 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Tradução essa, Almeida, revista e atualizada. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Pai querido, nós te amamos, exaltamos o teu nome, nos achegamos a ti em nome de Jesus, te damos graças por momentos como esse. Não há ninguém igual ao Senhor. Muito obrigado porque nós podemos adorá-lo. Muito obrigado porque nós podemos cantar a ti louvores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro e enviou Jesus para morrer naquela cruz em nosso lugar. A ti, querido Jesus, a honra, a glória e o louvor também, nós te amamos. Sê tu adorado neste lugar, assim como o Pai. E a ti, Espírito Santo, uma vez mais é bem-vindo. És bem-vindo aqui, és bem-vindo em cada lar, és bem-vindo em cada lugar onde tiver alguém conectado, assistindo esse culto, seja direto agora, Senhor, ou seja um momento oportuno através do YouTube. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, que o Senhor venha nos envolver com o teu manto, com a tua graça, com o teu amor, com o teu ensino. Abre os olhos do nosso entendimento, e quanto a mim, Senhor, capacita-me para ministrar. É um único versículo, mas Senhor, ele é muito maior do que eu, e eu preciso de ti. Capacita-me, ajuda-me a ministrar a palavra essa noite, e eu oro em nome de Jesus, amém, queridos. Como eu dizia aqui na quinta-feira, vivemos tempos difíceis, tempos que para muitos são assustadores. Eu tenho conversado com algumas pessoas que estão em pânico, estão assustadas, a sua alma está desesperada por aquilo que está acontecendo nesses dias. Quando nós olhamos para o tempo em que vivemos, nós já vínhamos convivendo com uma sociedade corrupta, uma sociedade violenta, onde a criminalidade tem aumentado a cada dia, vícios dos mais diversos têm aumentado a cada dia, onde prostituição não só natural como espiritual tem aumentado a cada dia. Nós estamos vivendo um tempo onde o conceito do céu, de amor, tem sido deturpado. E eles estão pegando o pecado e fazendo o conceito de pecado para o conceito de amor. O conceito verdadeiro de amor tem sido deturpado, onde os bons costumes desapareceram, onde o respeito não existe mais. Sabe, estamos vivendo um tempo assim. E apesar desse tempo ruim, nós estamos diante de uma pandemia. E consequentemente, por causa dessa pandemia, nós estamos vivendo um tempo onde a crise econômica aumentou muito mais. E como enfrentar tudo isso? E como superar tudo isso? E como vencer tudo isso, amados? Nada disso pegou Deus de surpresa. A pandemia não pegou Deus de surpresa. A crise econômica não pegou Deus de surpresa. Os dias difíceis não pegaram Deus de surpresa. Como eu já disse aqui várias vezes, nós vivemos duas realidades. Uma realidade natural, uma realidade espiritual. O que é verdade na realidade natural não é verdade na realidade espiritual. A realidade natural, há uma crise econômica estabelecida. Nós temos visto com os nossos olhos. Pessoas estão perdendo seus empregos, empresas estão falindo, empresários estão quebrando, pessoas estão passando necessidade. Isso é real, isso está acontecendo, nós temos visto com os nossos olhos naturais. Existe uma pandemia. E essa pandemia é real, essa pandemia está aí, muitas pessoas estão infectadas. Hoje em Ribeirão Preto mais 102 pessoas foram infectadas. As pessoas estão sendo, muitas pessoas sendo infectadas, muitas pessoas estão morrendo ao redor do mundo, leitos hospitalares estão
sendo preenchidos rapidamente. Isso é uma realidade natural, mas existe uma realidade espiritual. Nós somos mais do que vencedores sobre tudo isso em Cristo Jesus. Existe uma realidade espiritual. No reino de Deus, no reino espiritual não há crise. E nós conhecemos um Deus que é o Deus da provisão, um Deus que abre caminho no deserto, um Deus que sustentou milhares de pessoas no deserto. E por que não sustentaria nós nos dias de hoje? Não existe crise no reino de Deus, querido. O salmista diz que nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Reino espiritual, a realidade é outra. E mais, o salmista ensina também a bendizer o Senhor. Sabe por quê? Porque é Ele quem sara as nossas enfermidades, mas antes Ele perdoa as nossas iniquidades. A palavra de Deus diz, verdade no reino espiritual, que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados e curados. Nós somos totalmente transformados. A palavra de Deus fala que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele levou sobre si. Ele as levou sobre si. Então nós estamos diante de duas realidades distintas: a realidade natural e a realidade espiritual. Tudo que nós precisamos fazer, o que é? Trazer para a realidade natural aquilo que é a realidade espiritual. Olha o que diz a palavra, Hebreus 11, verso 3. Pela fé, vou ler em duas traduções. Primeiro pela Almeida, Revista e Atualizada. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Algumas traduções dizem os mundos foram formados pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não se vê. Algumas traduções pelas coisas que não aparecem. Vou ler na King James Atualizada. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que se pode ver e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. O que se vê foi produzido pelo que não se vê. O que se vê, realidade natural. O que não se vê, realidade espiritual. A realidade espiritual dando forma à realidade natural. Aquilo que se vê, o natural, foi formado daquilo que não se vê com os olhos naturais, somente com os olhos espirituais, que é a realidade espiritual. E quando nós seguimos esse texto, nos versos 4 e seguintes, nós vemos pessoas como Abraão, como Noé e tantos outros, que mudaram o mundo em que viveram, mudaram o universo em que viveram, pela palavra de Deus, fazendo com que a palavra de Deus, que é espiritual, desse forma ao mundo natural que eles viveram. Ou seja, a realidade espiritual dando forma na realidade natural. Ou seja, a realidade espiritual transformando totalmente a realidade natural. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você lembra de Sara? Lembra de Rebeca? Lembra de Ana? Lembra de Isabel? O que essas mulheres tinham em comum? Lembra disso? Todas elas, realidade natural, todas eram estéreis. Nenhuma podia engravidar. Qual era a realidade natural delas? Estavam fadadas a viver por essa vida, numa geração no mundo onde quem não tinha filhos era deixado em segundo plano. Elas tinham uma realidade natural, não podiam engravidar, eram estéreis, mas a realidade espiritual era outra. Sabe o que aconteceu? Todas engravidaram. E todas deram à luz aos filhos mais ilustres, um dos mais ilustres que a Bíblia mostra. O espiritual dando forma ao natural. O que se vê sendo formado através daquilo que não se vê. Trazendo isso para nós, a realidade dessa pandemia, a realidade dessa crise econômica, ou a realidade de qualquer circunstância adversa que você possa estar vivendo esse tempo, pode ser mudado pela realidade espiritual, que diz que somos sarados, curados, prósperos e mais do que vencedores em todas as lutas, em todos os momentos, através daquele que nos amou, Cristo Jesus. E o que precisamos fazer para mudar a realidade natural de que vivemos? O que precisamos fazer para mudar essa realidade natural em que nos encontramos? O que é que nós temos ensinado todos esses anos? 4 leis espirituais,
como meditação na palavra, oração em línguas, jejum, adoração particular. E essas leis espirituais, quando nós investimos tempo com Deus, gastando tempo com Deus, orando em línguas, meditando a palavra, adorando, jejuando, isto nos fortalecerá e estabelecerá no nosso interior os conselhos de Deus. E o texto inicial que nós lemos de Salmo fala que o Senhor vai nos guiar pelos seus conselhos. Repita comigo aí em casa: conselhos. E a palavra de Deus é o conselho de Deus que vai nortear, guiar, conduzir, instruir a nossa vida. E a palavra de Deus diz que depois de andarmos nos seus conselhos, no tempo oportuno, quando chegado o dia, Ele mesmo vai nos receber em glória. Aleluia. Então hoje aqui, rapidamente, eu quero destacar 4 conselhos de Deus. 4 conselhos, melhor dizendo, inseridos na palavra de Deus, que são conselhos de Deus, que, se observados, vai mudar a realidade da nossa circunstância natural. E Deus vai abrir um caminho no deserto, e você vai conhecer um Deus que é Deus de milagre, um Deus que é luz na escuridão, um Deus que te ama, um Deus que vai conduzir você em triunfo e vitória. O primeiro conselho que eu quero destacar é um conselho do próprio Deus, um conselho de Deus Pai. E o conselho de Deus Pai para mim e para você essa noite, esses dias, neste tempo, é ser forte e corajoso. Repita comigo mesmo em casa: ser forte e corajoso. Veja, para fazer a realidade espiritual prevalecer sobre a realidade natural, é impossível que isso aconteça, que se nós não formos fortes e corajosos. No momento mais difícil da vida de Josué, talvez um dos mais difíceis, e também desafiador da vida de Josué, Deus aparece a ele, após a morte de Moisés, e lhe diz, Josué 1,7, diz assim: tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te mandou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andes. Josué 1,9, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja, Moisés era o líder, e agora Moisés está morto. Josué assume a liderança, agora ele é o líder que vai conduzir o povo além do Jordão, para a terra prometida. E qual era a realidade natural na terra prometida? Gigantes. Qual era a realidade natural na terra prometida? Cidades fortificadas. Lembra que Josué foi um dos espias, e ele estava lá espiando tudo isso, ele viu tudo isso. Qual era a realidade? Ele ia ter batalhas difíceis. Esta era a realidade natural, era gigantes, terra de gigantes, cidades fortificadas, batalhas incríveis, realidade natural. Então Deus aparece a Josué, Deus fala com Josué, e ele diz: ser forte e corajoso, pratique o que eu te ensinei, tenha o cuidado de praticar tudo aquilo que eu te ensinei, então você vai ser bem sucedido em tudo que você realizar, em cada luta, em cada dificuldade. Realidade espiritual, apesar das lutas, realidade natural, ele venceria todas elas. Realidade espiritual, se ele praticasse aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que você ande, eu sou contigo em todo momento, não importa a dificuldade, a luta que você enfrente, eu sou contigo. Realidade espiritual. Realidade natural, lutas, gigantes, cidades fortificadas. Realidade espiritual, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Ei, gigantes está levantando contra você, pandemia está vindo na sua porta, dificuldade econômica está aí. Realidade natural, mas realidade espiritual, Deus está falando: ser forte e corajoso. Sabe por quê? Eu sou contigo, só tenho o cuidado de ouvir e praticar toda a lei do Senhor. Aleluia. Ser forte, resista, não se entrega, não retroceda, permaneça firme, ser forte. Talvez alguém diga que está se sentindo fraco,
Se você está se sentindo fraco nesses dias, então tire os olhos da realidade natural e coloque os teus olhos na realidade espiritual. A palavra de Deus diz assim, Salmo 31, 24: esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Isaías 40, 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem vigor. Isaías 41, 10, não temas porque eu sou contigo. Mais uma vez ele diz isso. Não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ei, se a sua realidade hoje, você está enfraquecido emocionalmente, se você está enfraquecido fisicamente ou espiritualmente, então olhe para a realidade espiritual. A realidade espiritual vai dar forma na realidade natural. E sabe qual que é a realidade espiritual? Ele diz, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Se necessário for, tire força da fraqueza. Hebreus 11, 34, apagaram a força do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Na batalha se esforçaram, esforça-te. Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Joel 3,10, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte. Você está preso com aquilo que diz os seus lábios, você está preso com aquilo que sai da sua boca, está se sentindo fraco? Então se fortaleça no Senhor e diga, eu sou forte. Aleluia. Se a sua realidade natural diz que você está fraco, então a realidade espiritual diz que você é forte, porque o Senhor é contigo e Ele te fortalece. Aleluia. Não aceite a fraqueza nem o desânimo, porque a palavra diz assim, Provérbios 24:10, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Uau. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então o que fazer? Resista, avance, não desista, não retroceda, porque Deus é contigo. Ser forte, mas ele diz também, ser corajoso, ou seja, seja valente, seja ousado, para praticar a palavra de Deus, para não desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Seja corajoso para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Enfrente as adversidades, as lutas com coragem e com os olhos voltados para a realidade espiritual e não para as circunstâncias que são temporais. Realidade espiritual eterna, realidade natural passageira. A eterna prevalece sobre a passageira. O medroso, querido, ele é dominado pelo medo. Ser corajoso não significa não ter medo, mas apesar do medo, o corajoso ele enfrenta e domina o medo. O fato de ser corajoso não significa que existem momentos que nós vamos ter medo. Nós podemos até nos assustar, mas nós enfrentamos e dominamos. Sabe por quê? Porque o perfeito amor afasta todo medo. Por isto, Deus disse a Josué, ser corajoso, não temas, domine este medo, nem te espante, porque eu sou contigo. Primeiro conselho de Deus Pai para mim e para você nos dias de hoje. Ei, igreja, ser forte e corajosa. Fala para quem está do seu lado aí em casa, ser forte e corajoso. Segundo conselho, conselho do Filho, conselho de Jesus Cristo. O conselho de Jesus para mim e para você. Conselhos são muitos, eu estou destacando 4, tá? Segundo conselho, um conselho de Jesus: tenha a visão correta das coisas. Tenha a visão correta das coisas. Se nós queremos que a realidade espiritual prevaleça sobre a realidade natural, além de ser forte e corajoso, nós precisamos ter uma visão do reino espiritual. Nós precisamos ter uma visão espiritual daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos ter uma visão espiritual e olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor e aplicar a palavra de Deus para este momento, e olhar tudo o que está acontecendo sob o crivo da palavra de Deus e não sob a circunstância. Ei, não foque no natural, não foque no passageiro, foque no que é eterno, foque na palavra de Deus e naquilo que Deus diz para você nesses dias. Jesus disse assim, olha o conselho de Jesus: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Olhos puros, visão pura. Olhos impuros, visão impura. Você já reparou que tem pessoas que, por mais, é a minoria, mas por mais difícil que esteja a situação, sempre tira coisa boa de lá? Olhos bons. Você já percebeu que tem pessoas que de tudo tira coisas negativas, de tudo tira defeito, de tudo tira crítica, de tudo tira algo ruim, de tudo vê pelo lado contrário? Olhos maus. Olhos bons, corpo luminoso. Olhos maus, corpo tenebroso, trevas. A maneira como olhamos a vida, a maneira como olhamos para a vida, determinará como viveremos, se em luz ou se em trevas. A maneira como olhamos as pessoas, as situações, as coisas, as circunstâncias, vai determinar como nós viveremos, em luz ou em trevas. Os olhos maus levam tudo para o lado negativo. Olha só para o carnal. Ai, não vai dar certo. Ai, estamos perdidos. Ai, o que nós vamos fazer agora? Ai, não tem jeito. Grandes trevas serão. Tudo interpreta de forma errada, com desconfiança, com impureza, ou sem pureza, com discernimento errado. Veja, pessoas assim vão indo, chega um momento que a rebeldia, a crítica, contamina essas pessoas, e elas conseguem contaminar outras, que não têm o discernimento espiritual. Por isso que elas estão em trevas, porque se tornaram pessimistas, fracas espiritualmente, longe da luz, e isso faz o quê? Com que elas se tornem fofoqueiras, encrenqueiras, melindrosas, avarentas, maldosas, críticas, murmuradoras. Olhos maus, toda a vida da pessoa está em trevas. Olhos bons, você já viu que tem pessoas que vê tudo de forma correta, de forma positiva, com sabedoria, conhecimento e entendimento, tudo julga da forma correta, com pureza no coração, não é com impureza, é com pureza. São pessoas que nunca são rebeldes, são submissas, e são pessoas de fácil lidar com elas. Daí então se tornam boas pessoas, espirituais, confiáveis, otimistas, generosas, fiéis, e que não se ofende com facilidade. Olhos maus são olhos enfermos, não consegue ter uma visão só. Você já viu aqueles olhos enfermos? Eu não sei se é miopia, o que é, que a pessoa vê tudo duplo. Assim é pessoas com olhos maus. Sabe, a Bíblia fala assim: não podemos servir dois senhores. A Bíblia fala assim: olha, nós não podemos seguir dois caminhos. Olha, a Bíblia fala assim: olha, de uma fonte não pode sair dois tipos de água. Ei, então a pessoa até vai na igreja, mas o ego fala alto, o carnal fala alto, os valores deturpados do mundo fala alto, e a pessoa consegue entrar no engano. Sabe o que Jesus disse? Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olhos bons são o contrário, são saudáveis, tem apenas uma imagem, uma visão, ou seja, foca Jesus, foca a sua palavra, foca seus valores, foca seus princípios, foca o seu chamado, foca o propósito. Quem tem olhos bons foca o propósito, porque busca as coisas do alto. Quem tem olhos maus não foca o propósito, porque busca as coisas da terra. Quem tem olhos bons tem o coração iluminado. Efésios 1:18, iluminados os olhos do vosso coração. Olhos maus discernem as coisas naturalmente, com a mente carnal. Olhos bons discernem as coisas espiritualmente, com a mente de Cristo. Paulo falou: vocês têm a mente de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo disse: ora, o homem natural não... 1 Coríntios 2, 14 e 15, para quem está anotando. Por isso o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios 2, 14 e 15: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olhos espirituais discernem espiritualmente. Então ele pode trazer para o natural aquilo que já foi conquistado no espiritual. Olhos bons têm uma visão, preste atenção nisso, realista,
otimista e futurista. Os olhos bons, ele tem uma visão realista, otimista e futurista. Eu explico. Vamos pegar o exemplo dessa pandemia. Realista, a pandemia está aí, a realidade natural está aí, não tem como fugir dela. Nós precisamos fazer isolamento social, nós precisamos fazer culto aqui só com quem está trabalhando, intercedendo, com algumas exceções. Nós precisamos fazer culto pela internet. A realidade está aí, a crise econômica está aí, é uma visão realista, mas ela é otimista. Sabe por quê? Porque apesar dessa crise, apesar dessa pandemia, eu sei que o nosso Redentor vive, eu sei que o nosso Redentor já se levantou sobre a terra, eu sei que Ele está conosco, eu sei que Ele nos ajuda, nos fortalece, e nós vamos vencer todas elas. E futurista, sabe por quê? Porque ela vai passar, e quando ela passar, Deus vai cumprir as suas promessas, vai mudar a história da minha vida, vai mudar a história da minha família, vai mudar a história da nossa igreja, vai trazer um avivamento nessa terra, e o nome dele vai ser glorificado. Segundo conselho para nós, tenha uma visão correta das coisas. Procure enxergar, perceber, compreender, entender as coisas com pureza e espiritualidade. Repita comigo: pureza e espiritualidade. Terceiro conselho, eu quero trazer um conselho do apóstolo Paulo. E qual é o conselho do apóstolo Paulo para nós nesses dias? O conselho é este, abre aspas: cuidado com os seus pensamentos, fecha aspas. Essa frase não é dele, é minha, mas é o ensino do que ele traz. Cuidado com os seus pensamentos. A realidade espiritual, ela não prevalecerá sobre a natural se nós pensarmos de forma errada. Não é só ver, é como nós pensamos. Se queremos andar com Deus, nós temos que seguir as instruções de Deus, as instruções da palavra de Deus, também na forma de pensar. A nossa mentalidade tem que mudar. Por isso o apóstolo Paulo disse assim, olha o conselho do apóstolo Paulo aqui, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, conselho do apóstolo Paulo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Vou ler de novo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Esse texto fala por si só. A mente, o pensamento é o maior campo de batalha. A mente comanda todo ser humano. Por isso foi muito mais fácil para Deus tirar o povo do Egito do que tirar o Egito de dentro do povo. É que Deus trabalha por princípios, e Deus nunca fere a sua palavra. E aquele povo, a vontade daquele povo estava baseada na mentalidade carnal deles. Eles tinham a mentalidade de escravos, e não a mentalidade de um povo livre. E Deus, por atuar por princípios e não ferir a sua palavra, Deus não podia invadir a mente deles, porque senão Deus ia ferir um princípio, o livre-arbítrio. Então aquele povo tinha que mudar a mentalidade, aquele povo tinha que ter uma metanoia, aquele povo tinha que ter uma mudança de mente. Então, como não tiveram, uma geração inteira morreu no deserto, ninguém entrou na promessa, por causa da mentalidade de escravo, pela forma errada de pensar. O apóstolo Paulo disse também, Romanos 12:2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe que é um crescimento aqui, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando? Está falando de mudar a forma de pensar, está falando de mudar a mentalidade, de quebrar paradigmas. E o que eu faço para mudar a mentalidade? Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é justo, se algum louvor há, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, a palavra de Deus ocupe o vosso pensamento.
que o seu pensamento ou que seja ocupado por coisas lá do alto, o que é puro, o que é justo, o que é eterno, o que é verdadeiro. Ou seja, gaste tempo com a palavra de Deus, querido. Medite na palavra de Deus. Gaste tempo com coisas que vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Sabe, a palavra de Deus, as promessas de Deus. Gasta tempo lendo bons livros, de autores que não vai trazer confusão com aquilo que Deus está trazendo neste lugar. Leia bons livros, gaste tempo com a palavra de Deus, com bons livros, com boas leituras. Ouça coisas boas, ouça pessoas que vai levantar você. Ouça pessoas que vai dar bom conselho para você, pessoas positivas e não negativas. Ei, pare de ouvir os fofoqueiros, os mexeriqueiros, os críticos, os medrosos, os pessimistas. Pare de ouvir esse povo, querido. Ouça, tem muitas vozes nesse mundo. Ouça a voz de Deus, não a voz do diabo, não a voz do ego, não a voz da alma ferida, machucadinha, melindrosa. Ouça a voz de Deus. Traga a memória, traga o seu coração, traga a sua alma, aquilo que pode te dar esperança. Terceiro conselho para nós hoje: ocupe sua mente com coisas boas. Quarto conselho, um conselho do apóstolo João: tenha fé para vencer o mundo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Por isso que nós ensinamos tanto investir tempo na presença de Deus. Além de ser forte e corajoso, além de olhar corretamente, além de mudar a mentalidade, precisamos ter uma fé que vence o mundo, uma fé que vai mudar a realidade natural e trazer a realidade espiritual. O apóstolo João disse, 1 João 5,4: porque todos que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ei, tenha fé que vence o mundo. Tenha fé para vencer tudo aquilo que há no mundo: pecado, obras da carne, o diabo. Tenha fé para vencer as adversidades, as crises, a pandemia, o momento ruim que nós estamos vivendo. Tenha fé para superar os obstáculos que a vida traz. Use os obstáculos como um trampolim para o seu crescimento, querido. Tenha fé para vencer, tenha fé para mudar a realidade natural e estabelecer a realidade espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, e mais, igreja, veja, que fé é esta, que só é ativa quando tudo está bem? Para que serve a fé então, só para quando tudo está bem? Como que eu vou aplicar a fé se tudo está bem? Para que serve a fé se tudo está bem? Pare e pense nisso. A fé é para ser usada nas impossibilidades humanas. A fé é para ser usada quando tudo foge do controle. A fé é para ser usada quando tudo diz que não. A fé é para ser usado, querido, quando nós não podemos fazer mais nada, mas nós cremos que a situação vai mudar. A fé nos faz ver o invisível e receber o impossível. Fale bem alto comigo aí em casa mesmo: é tempo de crer. Esse é o tempo de demonstrar a nossa fé. E não só fé. O apóstolo Pedro disse assim, 1 Pedro 1:3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Repita comigo: esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Junto com a fé, nós temos uma viva esperança. A fé nos leva a um lugar onde nós temos uma viva esperança. Não é uma esperança qualquer, não é uma esperança de qualquer jeito, não é uma esperança morta, não, é uma esperança viva, eficaz pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nossa esperança não é o Bolsonaro, não é o governo, apesar das nossas responsabilidades como cristãos, de escolher bem os nossos governantes, como já foi ministrado aqui. A nossa esperança não é o nosso patrão, apesar da nossa responsabilidade como empregado. A nossa esperança não é a economia do país, ainda que nós temos que tomar cuidado com os nossos investimentos.
A nossa esperança transcende a tudo isso. A nossa esperança está acima de tudo isso. A nossa esperança é viva, não é morta. Nós temos uma viva esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Talvez alguém diga assim: mas o momento é muito difícil, estamos passando por aperto, é uma grande dificuldade. Ei, sim, Jesus disse: nesse mundo passareis por aflições. Mas olha o que o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós temos uma viva esperança, e ela não se limita a essa vida, ela é viva e ela é eterna. Se a nossa esperança se limitar só ao que está acontecendo nesses anos que vivemos, ei, somos os mais infelizes de todos os anos. A nossa fé e a nossa esperança são vivas, está acima de todas essas coisas que o mundo apresenta, não está limitada a esta vida. Quarto conselho para nós: tenha fé e esperança. Tenha fé e esperança. Tenha uma fé e uma esperança viva em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu estivesse com a igreja lotada, eu ia dizer assim: fique em pé comigo agora. Equipe de louvor, me ajude. Eu quero concluir nos próximos minutos, e depois eu quero orar com você. Sei que estamos vivendo momentos difíceis, mas veja, o salmista disse assim, preste atenção aqui: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5, parte B: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Noite, o dia mau, significa o dia mau, as lutas, as adversidades, as tribulações, o dia de angústia. Isso significa a noite. Dia significa as vitórias, as bênçãos, aquele dia abençoado, muito bom. Sabe o que o salmista disse? Que o choro pode durar uma noite, ou seja, ele estabeleceu um tempo para o choro, ele estabeleceu um tempo para o dia mau, ele estabeleceu que o dia mau tem um tempo determinado, o dia mau tem um limite, ou seja, as lutas, as tribulações têm um tempo limitado. Ei, igreja, as lutas e as tribulações têm um tempo determinado. A alegria vem pela manhã, só que o salmista não fala que ela acaba. O salmista não fala que ele tem um tempo determinado, ou seja, o tempo de bênção, de vitória, o tempo de conquista sempre será muito maior do que os tempos de luta e dificuldade. Basta você olhar para a vida de Jó e você vai ver isso na vida dele. Em outras palavras, o salmista mostra um limite de tempo para as adversidades, mas ele não diz: a alegria vai durar o dia todo, a alegria vai durar só um determinado tempo. Não, ele não diz isso. Ele fala: a alegria vem e ela não tem tempo determinado. À noite sim, o choro só vai durar um tempo, uma noite, e esse tempo tem um limite. O que eu quero dizer é que essa pandemia vai acabar, é que Deus vai virar a história do país, Deus vai mudar a história da nossa vida. A crise vai acabar, ela vai passar, e vai vir um tempo de conquista, vai vir um tempo de salvação, vai vir um tempo de prosperidade, vai vir um tempo de mover de Deus nessa terra. Aleluia. Por isso hoje ele traz 4 conselhos. Primeiro conselho: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, não retroceda, anima-te. Segundo, tenha a visão correta de todas as coisas, discirna as coisas espiritualmente. Terceiro, ocupe a sua mente com coisas boas, com aquilo que te dá esperança. Quarta, tenha uma fé viva, tenha uma esperança viva, tenha uma fé viva, tenha uma esperança viva. Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero orar com você, e depois que eu orar, nós vamos encerrar com um cântico, e aí a Larissa vai orar de novo, encerrando o culto. Mas eu quero orar com você. As pessoas que estão aqui, eu quero que fique do meu lado esquerdo. Ah não, fica aí atrás mesmo, porque eu quero ungir vocês hoje. Eu quero orar com você. Ei, ser forte e corajoso.
Que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver como Ele vê, que possamos ver as pessoas como Deus vê, que possamos ver as circunstâncias por cima como Deus vê, que a nossa mente seja ocupada com coisas boas. Se necessário, desligue a TV, mas ouça coisas boas, caminhe próximos de pessoas que têm uma palavra de vitória para você. Busque a fé, fortaleça-se em fé e esperança. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Hoje Deus está renovando a vida de pessoas, eu creio nisso. Eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos, a minha mão, para abençoar o teu povo, para abençoar as famílias, para abençoar essas pessoas que estão ouvindo, que estão vendo, que estão recebendo essa oração, essa ministração. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude individualmente, como família e como igreja, nesse tempo difícil. Senhor, nós decidimos ser forte e corajoso, nos ajude. Nós decidimos, Senhor, que queremos discernir tudo espiritualmente. Tire a trave que está nos nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver como o Senhor vê. Senhor, nós temos a mente de Cristo, e que a partir de hoje em nossas mentes só seja pensamentos bons, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que vem de Ti, seja o que ocupe os nossos pensamentos. Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, ajuda-nos neste momento. E Senhor, que a esperança renasça, porque Cristo Jesus está vivo. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei qual é a necessidade de cada um, eu abençoo a vida de cada um. Eu abençoo que toda circunstância adversa, em nome de Jesus, para cada uma das promessas do Senhor, há da parte dele o sim, há da parte dele o amém. Então que essas circunstâncias agora dê lugar para as promessas de Deus. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja prosperidade. Em nome de Jesus, portas sejam abertas. Tudo que está prendendo a vida emocional, financeira, física dos meus irmãos, Senhor, do teu povo, seja quebrado agora em nome de Jesus. Passa com o teu fogo para consumir o que não é teu. Eu abençoo este povo, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo cada família, cada irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus os abençoe, adore o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo em terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque o Senhor vive e o Senhor nos aguarda pela eternidade. Que o nosso coração venha ansiar essa eternidade, que o nosso coração venha ansiar a tua vinda, que o Senhor venha visitar cada casa, cada família, que o Senhor possa abençoar a nossa semana, que o Senhor possa abençoar o nosso trabalho, que haja paz, que haja alegria em nosso meio, que nós possamos fazer tudo da melhor forma, Senhor, porque tudo que fazemos é para o Senhor, o nosso trabalho é para o Senhor, a nossa família é para o Senhor, tudo, Senhor, que nós colocamos as nossas mãos é Teu, Jesus, pertence a Ti.
Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos alimentar, que o Senhor venha cultivar dentro de nós essa palavra, para que ela venha crescer e gerar frutos, que possamos estar enraizados em Ti, Jesus, que possamos permanecer em Ti, Senhor, que nada venha nos separar do Teu amor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa casa, a nossa família, que sejamos abençoados por Ti. Toda honra e toda glória é dada a Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.